Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal. Para quem não me conhece, eu estou Priscila, sou apômetra, trabalho com registros acásticos, canalizações e com a espiritualidade. Semanalmente eu trago aqui vídeos sobre autoconhecimento e espiritualidade para que a gente possa juntos expandir a nossa consciência. E no vídeo de hoje eu vou falar um pouco como a ressonância harmônica do Hélio Couto me ajudou no processo de despertar, me ajudou nesse processo aí de transição de carreira, inclusive. Eu conheci o Hélio Couto em 2015. Eu venho estudando a espiritualidade, eu venho estudando o autoconhecimento e algumas ferramentas desde 2013. Eu formei em Direito, atuava na área até nessa época, eu saí em 2019. E em 2015 eu conheci o Hélio. Quando eu conheci o Hélio, eu comecei a perceber que tudo aquilo que eu acreditava desde criança era real. Desde a minha infância, eu sempre acreditei que existiam coisas a mais, eu sempre acreditei que existia algo além daquilo que a gente via. E eu achava também que eu precisava limpar algumas coisas, né? Então eu achava assim, cara, eu vim aqui pra essa vida, mas tem algumas pessoas que não gostam de mim. Então eu tenho algumas pendências. Então eu já acreditava que a gente veio aqui pra evoluir, que tinha algo a mais, e que eu também precisava limpar algumas coisas. Mas eu não sabia como eu faria isso, não tinha a menor ideia, tá? Isso eram coisas que eu pensava e que eu acreditava sem saber muito bem como fariam. No decorrer da vida, eu fui estudando, a vida foi seguindo, e eu sempre com aquilo na minha cabeça, cara, tem algo a mais, eu preciso me trabalhar, eu preciso limpar algumas coisas, tá? E aí, eu fazia alguns acessos multidimensionais, então às vezes eu estava em um lugar e eu já me via em outro, eu já me projetava sem entender muito bem como aquilo funcionava, e eu achava que todo mundo fazia aquilo. Então eu achava que esses acessos que eu fazia, o que eu acessava, passado e futuro, era normal, que todo mundo fazia. Até que eu descobri que não era algo comum para todo mundo. Em 2015, eu conheci o Hélio Couto e ali eu falei, é isso. Eu comecei a entender que realmente existiam coisas a mais. E aí eu consumi todo o conteúdo do Hélio Couto, estudei todas as palestras, fiz vídeos dele também, né? Assisti vídeos dele também, que tem lá no canal dele, na plataforma dele, que são pagos. E ali eu fui estudando, fui consumindo aquilo tudo. E aí 2016, mais ou menos, isso era meado de 2015 para final de 2015, quando eu conheci. Passei 2016 todo estudando ele, entendendo como a coisa funcionava. E aí eu vi na ressonância harmônica uma oportunidade de liberar aquilo que eu precisava e de me conectar com aquilo que eu vim para fazer aqui. Eu sempre achei que eu tinha algo a mais para fazer, mas eu também não entendia muito bem, tá? Eu formei em Direito, continuei trabalhando no Direito enquanto eu estudava e segui a vida. Comecei com a ressonância do Hélio Couto. Eu sempre tive muito cuidado ao pedir as coisas pro Hélio, porque eu entendi que tudo tinha luz e sombra. Então, se eu pedisse determinado arquétipo, viria a luz e a sombra desse arquétipo. Se eu pedisse determinada consciência, viria também tudo aquilo que a pessoa passou. E eu precisava entender o que eu ia aplicar daquilo na minha vida. Então, sempre eu comecei a pedir coisas que eu pudesse aplicar na minha vida e ver a diferença. Então, eu comecei com coisas muito sutis, tá? Principalmente, limpar os emaranhados que eu trazia da minha vida. Principalmente com os meus pais, tá? Porque eu precisasse curar a dor da rejeição, né? Da dor do abandono que existia, tá? Já que os meus pais haviam me abandonado, né? Quando eu nasci, eles me deixaram com outra pessoa, então eu precisava curar isso. Era uma dor que trazia. E aí eu comecei a pedir pro Hélio, dentro da ressonância harmônica, além dos arquétipos, além das consciências, o entendimento. Eu precisava do conhecimento. Eu busquei muito o conhecimento. Eu queria entender como as coisas funcionavam e eu queria liberar tudo isso, tá? E aí eu fui indo assim. Então eu comecei a perceber que algumas coisas começaram a mudar. O que começou a acontecer? Começou a chegar ferramentas na minha vida para que eu pudesse desemaranhar aquilo. Algumas coisas foram ficando mais tranquilas para mim. Eu não vou dizer que a minha vida mudou da água pro vinho com a ressonância. Tipo assim, eu botei a ressonância e tudo mudou. Botei a ressonância e minha vida virou outra. Não, foi um processo. Tá? Diante de tudo aquilo que eu pedia, de tudo aquilo que eu ia acessando, as coisas iam chegando até mim, o conhecimento ia chegando. E aí eu fui expandindo a minha consciência, fui entendendo como realmente as coisas funcionavam, eu fui entendendo como eu poderia co-criar a minha realidade, como eu poderia limpar tudo isso. E através disso, dessa minha intenção em ter o conhecimento com a ressonância harmônica, muitas coisas foram sendo limpas. E as ferramentas, como eu disse, foram chegando. Então chegou o registro acástico, chegou a apometria, chegou os seres estelares. Então eu comecei, né, a trabalhar com os arcturianos.
Isso foi no decorrer dos anos, tá? Não foi, eu pedi em 2016 e tudo aconteceu, deu um boom na minha vida e tudo aconteceu. Não, foi um processo. A gente é uma cebola, como uma cebola, e a gente vai tirando essas camadas. E assim eu fui indo. Ressonância após ressonância, ressonância após ressonância. Eu, se eu não me engano, eu pedi 4, fiquei um tempo. Tipo assim, eu fiz a primeira, esperei, fiz a segunda, dei uma pausa, depois voltei, fiz a terceira. Se eu não me engano, eu fiz 4 ou 5 ondas com hélio, tá? Eu não me recordo agora de cabeça. Mas eu sempre ia pedindo coisas que eu pudesse usar no aqui e no agora. Porque eu não queria. Para que eu ia querer, por exemplo, a consciência do Buda, se eu não tinha ainda... o que eu ia fazer com aquilo tudo? Então, eu busquei coisas pequenas para que eu pudesse ver no aqui e no agora. Uma das coisas que eu mudei, que eu pedi assim pro Hélio, era em relação à minha fala, tá? Eu tinha algumas questões da fala, porque eu nasci com a língua presa, cortou o freio, né, que a gente tem aqui, a língua. E aí eu tinha algumas questões, eu tinha uma dificuldade de falar algumas palavras, eu tinha uma dificuldade de me expressar muito grande. E aí, uma das coisas que eu pedi pro Hélio foi isso, para que eu pudesse consertar isso, para que eu pudesse mudar isso. E isso foi uma das coisas que eu realmente vi muita diferença na minha vida logo de cara. Tá? Então a fala foi uma coisa que me mudou muito e eu, lógico, depois eu continuei, né, estudando, eu fiz oratório e ali eu comecei o processo. Então, assim, dentro de tudo aquilo que eu pedi pro Hélio, hoje observando a minha vida, muita coisa aconteceu. As ferramentas que eu gostaria de fazer, os cursos, livros, muita coisa me agregou. Entendeu? Muito conhecimento veio e eu comecei a aplicar isso na minha vida. Uma das coisas que veio foram a apometria, né? Eu não sabia da existência da apometria, eu só entendi, lembra que eu falei que eu precisava limpar as coisas? Eu falava que eu precisava limpar. E a apometria chegou na minha vida. Quando a apometria chegou, foi realmente assim um divisor de águas, porque ali eu comecei a limpar muitas questões do passado. Muitas coisas que eu trazia em relação aos meus pais, muitas coisas que eu trazia em relação a outras pessoas, muitas dores que eu trazia na alma, né? Já que a gente traz muitas dores na alma, eu comecei a limpar isso. E aí, realmente, eu vi a minha vida dar um salto quântico, tá? As coisas começaram a mudar, porque minha alma, eu já não tinha mais aquele peso todo que eu trazia. Então, outras ferramentas foram chegando, os registros acásticos, a apometria, a cura arcturiana, terapia multidimensional, outras coisas. E eu comecei, de fato, a me conectar muito mais com a espiritualidade, né? Essa não era a minha intenção. Eu comecei a me conectar com a espiritualidade. Eu comecei a realmente acessar as coisas muito mais consciente, a fazer projeções astrais, a fazer projeções mentais. Eu canalizei algumas ferramentas, dentro delas a leitura de alma, que é uma ferramenta onde eu, em projeção astral, trago qual é a sua origem estelar, por onde você passou, o que a sua alma veio aprender. Né? Trago também informações de vidas passadas que atuam no seu aqui e agora. E a gente vai limpando tudo isso. Então, a leitura de alma foi uma ferramenta que eu canalizei depois da ressonância harmônica. Então, ela me possibilitou expandir a minha consciência, ela me possibilitou expandir, né, crescer espiritualmente e em nível de consciência com os conhecimentos. Óbvio que eu tive que ler o livro, óbvio que eu tive que fazer os cursos. Eu tô dizendo, né? Não é porque eu escutei a ressonância harmônica que tudo mudou. Não. Mas a ressonância harmônica foi me ajudando a abrir, a liberar coisas para que outras coisas chegassem até a minha vida. É o que eu falo, por exemplo, para quem vem fazer a leitura de alma. A leitura de alma, ela é pra alma. Ela cura feridas da alma. Ela desempoeira ali as coisas e traz a possibilidade de novas coisas chegarem até a gente. Então foi isso que a ressonância fez comigo. E eu fui ali evoluindo. Então hoje eu faço canalizações, hoje eu acesso muito mais o espiritual. A leitura de alma, assim como outras coisas, não é feita através dos registros acásticos. Né? Eu me tornei professora de registros acásticos, eu canalizei todo o curso de registro, eu canalizei várias sessões. Então, assim, a ressonância harmônica do Hélio, ela foi muito importante para mim em todo esse processo, porque ela me ajudou a expandir, ela me ajudou a me conectar com o que realmente a minha alma veio fazer. Tá? Ela me ajudou a trazer esse entendimento. Fora que não só a ressonância, né? Todo o conhecimento do Hélio Couto, todas as palestras dele, ele traz muita informação. Se eu te disser que eu acredito, concordo com tudo que o Hélio Couto fala, não. Tá? Mas o que eu fui fazendo? Eu fui absorvendo o que era bom para mim, eu fui absorvendo o que fazia sentido, o que eu conseguia ter um entendimento, conseguia aplicar na minha vida. E isso eu faço com tudo na minha vida. Aquilo que faz sentido, eu guardo, vejo o que eu posso aplicar. Então, muitas das coisas eu não concordo com o Hélio, né? Até porque muitas coisas eu acesso hoje em dia. E aí vem a pergunta, por que você parou de fazer a ressonância harmônica? Por que eu parei? Como eu já via acessando muita coisa,
como eu já vinha ali tendo muito resultado, né? As coisas começaram a chegar, as coisas começaram a acontecer, e eu falo, né, principalmente depois da apometria, eu não vi mais a necessidade de continuar com a ressonância, eu não vi mais a necessidade de continuar incorporando na minha alma, na minha consciência, novas informações vindas da ressonância. Tipo, de consciência, de arquétipo. Não, eu comecei a buscar por mim mesma as informações. Já através dos registros acásticos, através da apometria, principalmente através dos registros, das projeções mentais e astrais que eu faço. Então, eu comecei eu mesma a buscar. E como eu consegui limpar muita coisa de vida passada, como eu consegui acessar muitos conhecimentos, isso foi ficando mais fácil. Então, eu não vi mais a necessidade de incorporar a ressonância na minha vida. Então, foi por isso que eu parei a ressonância, né? Quando eu comento que, por que você parou a ressonância? Fez mal, não fez? Muitas pessoas ficam com essa dúvida, né? Já, porque tem gente que tá aí há anos e anos e anos com o Hélio Couto. A minha questão foi por quê? Eu tinha conseguido, né, trazer para minha vida tudo aquilo que eu estava precisando, tudo aquilo que a minha consciência precisava. E aí outras ferramentas foram chegando e outras ferramentas foram me auxiliando nesse caminhar. Mas o Hélio Couto e a ressonância foram primordiais, né, nesse despertar. Porque quando eu conheci o Hélio Couto, foi que eu percebi que eu não queria mais viver no direito. Eu falava assim, cara, eu preciso mudar, mas eu não sei o que eu quero. E ali foi quando eu falei, é isso. Sabe, abri um véu e falei, é isso. Tem mais coisas. E foi aí que eu comecei nesse despertar mesmo, né, assim, a mudar, a trabalhar, a buscar ferramentas, a trazer coisas. E eu sempre falo para os meus clientes, quando as pessoas falam assim, Priscila, quando você fez as ferramentas, o que você buscava? Ajudar o outro? Eu falo, não. Eu precisava me trabalhar. Eu nunca tinha pensado em trabalhar com as terapias, eu nunca tinha pensado em fazer nada disso, né? Eu tinha a ideia de continuar no direito, eu estudava para concurso na época, e a intenção era essa, era que eu pudesse usar essas ferramentas a meu favor, para que eu pudesse liberar o que eu precisava, né? Trazer esse entendimento para mim. E quando eu comecei a fazer tudo isso, né? E principalmente quando a apometria chegou na minha vida, que ela fez, aí ela fez outra, eu entendi que eu poderia auxiliar outras pessoas com isso, com essas ferramentas. Então foi aí que eu comecei em 2017, 2018, 2019 a também trabalhar com essas ferramentas. E aí eu larguei completamente o direito, tá? Eu não larguei completamente e fui trabalhar só com as terapias, só com a espiritualidade, né? E hoje eu trabalho com a espiritualidade, com as canalizações, com os registros acásticos, com os cursos, né? Com esse desenvolvimento espiritual, mas eu precisei passar por esse processo antes e eu continuo passando. Eu sempre falo com meus clientes que eu só trago aquilo, né, em vídeo, em curso, entendimento daquilo que eu vivenciei, daquilo que eu passei, daquilo que eu absorvi pra mim. E foi isso que eu fiz com a ressonância. Eu absorvi aquilo que ele trouxe, absorvi as consciências que eu pedi, os conhecimentos que eu pedi. Eu fui atrás daquilo que eu pedi, então se eu queria o conhecimento do livro tal, eu ia atrás do livro tal, lia já com a ressonância tocando, né? Já tinha aquilo, já tinha pedido aquilo na ressonância. Então foi assim que a ressonância me ajudou. E é por isso que eu também não continuei mais, porque eu não vi mais o motivo para continuar com a ressonância. Mas se você tem a intenção de fazer a ressonância com o Hélio Couto, estude o caminho das palestras, absorva aquilo que ele fala, né, sabe? Tipo, medite sobre aquilo, não fique no automático assistindo. Mas eu vou assistir tudo porque eu quero pedir a ressonância. Não, medite sobre aquilo que ele tá falando, medite sobre aquilo, o que aquilo tá fazendo sentido pra você, como que aquilo tá batendo ali em você, observe. E aí, depois você fala, não, agora eu vou pedir. Quando você pedir a ressonância harmônica, observe o que você quer de verdade na sua vida. O que você sente que você precisa. O Hélio fala, carro e apartamento. Observe, né, o que você realmente precisa, o que te dói, o que te incomoda. Porque não adianta você pedir 500 arquétipos, 300 consciências, se você não vai perceber a diferença no seu dia a dia. Tá? Por que eu consegui perceber a diferença na minha vida? Porque eu pedia coisas que eu conseguia perceber. Eu pedi conhecimentos que realmente fossem me auxiliar no meu processo, né? Nesse caminhar, e eu continuo nesse processo. Então, observe o que você está pedindo. Tá? Não peça por pedir. Eu queria a unificação com todo. Eu queria a consciência de Buda. Eu queria a consciência, sei lá, de Bob Proctor. O que eu vou fazer com isso? Como? Por quê? Como eu vou usar isso para mim e para o próximo? Porque a espiritualidade fala uma coisa que é muito certa. Muito lhe é dado e muito lhe será cobrado. Então, quanto mais consciência a gente tem, quanto mais informação a gente tem, mais responsabilidade nós temos. Então, é preciso ficar muito atenta a isso, né? O que eu vou fazer com todas essas informações que chegam até mim? O
que eu vou fazer com tudo isso que eu estou pedindo? É só para eu acumular coisas? É só para eu acumular conhecimento? É só para eu saber como é que o outro fazia, como é que o outro pensava? Ou de fato isso vai ter uma utilidade na minha vida? Então, sempre se pergunte isso, tá? Só peça aquilo que vai ter realmente uma utilidade, tanto para você quanto para você auxiliar outras pessoas. Não peça nada por pedir, por ego. Observe se aquilo que você está pedindo realmente é do seu espírito, da sua alma, é algo que você realmente quer de verdade, precisa, ou se é apenas ego. Tipo, eu vou pedir porque, né, eu quero a consciência tal, eu quero fazer isso aqui. Observe. Porque quanto mais você se conecta com a sua consciência, com a sua alma, mais você evolui, tá? O ego, ele vai fazer só você acumular coisas e que a sua consciência não vai nem absorver. Então, faça isso, observe, mas assista antes. Lembre-se sempre que o arquétipo tem luz e sombra, tá? Não é tipo, vou só a parte boa que eu vou receber. Porque a gente também tem as partes negativas que a gente tem que lidar. Então, quando as coisas entram, né, a mudança vai acontecendo. Então, não resista. Muitas pessoas pedem a ressonância, pedem a mudança, né, não só na ressonância, mas como em várias coisas na vida. E quando aquela mudança começa a acontecer, as pessoas resistem. A mudança vai acontecer não da maneira que nós queremos, mas da maneira que nós precisamos. Da maneira que realmente nós conseguimos, aquilo que o nosso espírito quer, tá? A gente acha lá, eu vou pedir a ressonância harmônica, vou fazer tal coisa, vai ser assim, assim, assim. Não. Ela entra. Quando a onda entra, a energia entra, ela vai naquilo que você realmente precisa. Então, mas eu quero um relacionamento, eu quero mudança, mas aquele relacionamento que eu tenho já não vai, aquilo não vai mudar. Então as coisas vão começar a acontecer para que aquilo acabe, para que você viva aquilo que você gosta, aquilo que você quer. Então, para a gente construir o novo, é preciso desfazer do velho. Então observe o que você está pedindo. Não é que eu tô te colocando medo, não. Observe o que você está pedindo para que você fale, eu vou conseguir lidar com isso? É isso que eu quero. Eu não quero mais esse relacionamento, eu quero. Como que eu vou lidar com tudo isso, né? Porque já que a mudança vem como a gente precisa e não como a gente quer, tá? As coisas vêm como o nosso espírito precisa evoluir. Aquilo que o nosso espírito, a nossa alma precisa e não o que o nosso ego quer. Então, eu espero que esse vídeo sobre a ressonância harmônica tenha te ajudado de alguma maneira. Se você ficou com alguma dúvida, quer saber um pouco mais, entender alguma coisa, deixe o seu comentário, né? Sempre muito bem-vindo a sua interação aqui no canal, para que eu possa gravar outros vídeos, para que a gente possa se conhecer, conversar um pouco mais. E se você acha que esse vídeo também pode auxiliar outras pessoas, já encaminhe para que essa informação chegue a mais pessoas. E se inscreva aqui no canal, ative as notificações para que você não perca nenhum vídeo. E até a próxima semana. Bye, bye!